Queridos, nós, como o pastor falou, nós estamos no culto da vitória, um culto de oração, de unção, de oração pelos pedidos. E quando a gente pensa em vitória, normalmente a gente coloca muitos propósitos. E eu respeito seus propósitos, quero já avisar de antemão que estou aqui respeitando o seu propósito, o seu pedido de oração, o seu alvo de oração nessa noite, ou em outras noites, ou em várias noites. O que importa é a gente estar perseverando na presença do Senhor. Mas, quando a gente pensa em vitória, a gente pensa em alvos, e normalmente não são alvos que estão ligados às nossas vidas. Mas existem vitórias que nós precisamos obter, e elas estão relacionadas a nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Nossos maiores inimigos. Muitas vezes nós mesmos somos obstáculos para não sermos abençoados. E a gente precisa examinar algumas áreas da nossa vida, do nosso coração, para que a gente possa também obter vitória nessas áreas. Deus nos chamou para um projeto de governo, não sei se você sabe disso, mas lá em Gênesis o Senhor diz, olha, governe sobre todas as coisas criadas. Governe sobre todas as coisas criadas. E no fim de todas as coisas, nós vamos voltar para a terra para reinar e governar sobre elas. Então, assim, está sobre as nossas vidas uma unção de governo, e a gente precisa aprender a governar as nossas próprias vidas. Se a gente quer governar, se a gente quer obter vitória sobre as coisas, a gente tem que começar por nós mesmos. Amém? Então, amém? Então essa palavra não é só para você, ela também é para mim, é para todos nós. E eu quero falar sobre o poder das palavras. Nós vamos refletir sobre a importância das palavras que nós proferimos, também para a preservação do nosso testemunho cristão, entre outras coisas. As palavras, elas têm poder. Existe poder nas palavras. Jesus disse que nós prestaríamos conta delas. Quer ver? Aí Mateus capítulo 12, verso 36. Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 36. Olha o que diz a palavra. Mateus 12, verso 36. Diz o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, tudo que sai da nossa boca, até as coisas mais tolas ou inofensivas que nós possamos proferir, nós vamos prestar conta. Frívola é sem importância. Até disso nós vamos prestar conta. Então, por isso, a gente não pode ignorar o poder das palavras. A linguagem mundana, ela não combina com a vida de um cristão. É como uma roupa que não cai bem, sabe? Você olha e fala assim, poxa, essa roupa não ficou legal em mim, eu não gostei dessa roupa. Ou você olha para alguém e vê com ela com uma roupa estranha e pode dizer assim, poxa, essa roupa não ficou bem com essa pessoa, não combinou, não ornou. Então assim são as palavras mundanas, elas não combinam com a vida de um cristão, não por questões éticas somente, como tem se falado muito aí no mundo, a questão do politicamente correto, né? Não podemos ignorar isso, mas não se trata somente de questões éticas. Antes, elas não combinam porque é um princípio espiritual. Há pessoas que querem ignorá-lo, mas devemos alertar, devemos também estar alertas para que não nos associemos a elas. Então vamos começar a refletir, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, sobretudo pela tua palavra, porque pela tua palavra o universo foi criado, todas as coisas foram criadas, mas a tua palavra também se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A tua palavra, portanto, é viva, é poderosa, é eterna, e ela pode transformar os nossos corações, bem
como também nos santificar. E eu peço, meu Deus, que ela seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse aqui em oração, tudo foi criado pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1. São textos que nós já conhecemos, mas vale a pena a gente refletir um pouco sobre eles, lê-los, refrescar em nossa memória algumas partes, principalmente quando Deus fala. Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse o seguinte: haja luz e houve luz. Verso 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Verso 11 diz: e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Verso 14, olha só: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Verso 24, e disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E o verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só que interessante o verso 26, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas todos nós sabemos que Deus disse, mas Ele botou as mãos para fazer. É a única parte da criação em que Deus põe as mãos para fazer. Que Ele pega o homem do pó da terra. Aliás, Ele pega o pó da terra e faz o homem com suas mãos. Mas antes Deus disse: façamos o homem. Tudo que Deus disse para fazer foi feito. Tudo que Deus disse se fez. Por isso o João, ele diz: no princípio, aqui era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus disse, e Deus também não ficou preocupado em provar para o homem como foi que ele fez. A gente é que fica tentando descobrir como foi que Deus fez. Nosso objetivo também aqui não é dar aula de criacionismo ou de evolucionismo, mas apenas dizer para você que o que Deus disse se cumpriu, se fez. A palavra de Deus, portanto, ela é poderosa. Embora Deus tenha posto a mão para fazer o homem, Ele determinou com a sua boca que o homem seria feito, e também deu destino ao homem: governe sobre todas as coisas criadas. Qual o problema? Com a queda o homem perdeu o governo da língua. Ele perdeu o governo da língua. A gente precisa aprender a governar a língua, a nossa boca. Deus o criou, o fez à sua imagem e semelhança. Deste modo, o homem foi equipado com o poder da palavra também, para governar sobre todas as coisas criadas e também sobre todas as espécies. Lembre que o homem dava nome aos animais. Mas também ele tinha que governar tudo. O homem foi equipado com o poder da palavra. Veio no combo, veio no pacote. Veio instalado no homem o poder
das palavras. Mas depois da queda, o que aconteceu? O homem apenas perdeu o governo da boca, mas ele continuou tendo poder. A sua palavra continuou tendo poder. Não mudou. O homem não perdeu esse poder mesmo depois da queda. O problema é o seguinte, que agora o homem se tornou sujeito por causa do conhecimento do bem e do mal, que para mim, Flávio, é o livre-arbítrio. Ele se tornou sujeito à bênção e à maldição, à morte e à vida. Veja bem, Noé, por exemplo, depois da queda, já Gênesis capítulo 6, nem 6, já para frente do 6, Noé, ele amaldiçoou o seu filho Cã, porque Cã viu a nudez do pai. A questão não foi ter visto a nudez, mas ter exposto a nudez do pai, porque ele chamou os seus irmãos para zombar do pai. E Noé amaldiçoou Cã. Os descendentes de Cã povoaram a terra de Canaã. Por daí que vem o nome Canaã. É por causa de Cã. E Sem, um dos filhos de Noé, agora tem que exercer juízo sobre Canaã. Mas Canaã não precisava ser destruída, nem seus moradores. Eles só precisavam se arrepender. E a prova disso está na Raabe. Raabe se converteu. Raabe se rendeu a Deus. E ela era de Canaã. Então bastava que eles se rendessem aos seus irmãos. Não precisavam ser destruídos. Mas como eles resistiram, então veio juízo sobre eles. Então a terra de Canaã recebeu essa condição de maldição a partir de Noé. No futuro, então, os seus descendentes cananeus foram subjugados pela descendência de Sem. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, verso 20 ao verso 27. Isso nos mostra que a queda trouxe uma necessidade para o homem. Qual é a necessidade? Dominar a sua língua. Dominar a sua boca. Governar a sua boca. Terceiro ponto. Precisamos aprender a dominar a palavra que sai da nossa boca. Primeiro, é importante a gente observar aqui alguns princípios. Que princípios são esses? Mateus 15, verso 11 e verso 18 até o 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 11 e o verso 18 até o 19. Vamos entender que para aprender a dominar a palavra que sai da nossa boca, a gente precisa primeiro conhecer alguns princípios. Vamos a eles então. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vamos ler o 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Depende de onde você botou a mão, né? Mas é porque lavar as mãos era um ritual judaico, entendeu? Era um ritual, era algo meio que sagrado para eles. É coisa da lei, farisaica, beleza? Então vamos lá. O que contamina o homem é o que vem do coração. E a gente fica pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma consulta com um cardiologista. Algumas vezes na Bíblia, coração, ele se refere ao espírito, depende do contexto em que aparece a palavra na frase, entendeu? Depende do contexto. Em alguns momentos ela vai estar relacionada ao espírito, mas na maioria das vezes ela está relacionada à sua alma, à sua mente. Então o que sai da boca vem do coração. Em alguns momentos pode vir do espírito, mas você pode entender que é o seu espírito e também a sua alma, a sua mente.
O que sai da boca é o que contamina o homem. Mas só que o que a gente precisa entender por esse princípio aqui? É que o homem já está contaminado. Já está contaminado porque a boca não tem vida própria. O coração precisa receber algo antes. Então por isso que a gente tem que ter cuidado também com o quê? Com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente alimenta a nossa alma. Se você alimentar a sua alma com a palavra de Deus, ou pelo menos ter o cuidado de alimentar a sua alma com a palavra de Deus, certamente você vai ter vitória. Certamente você não vai ficar aí titubeando, cogitando entre dois pensamentos, e agora eu adoro a Deus ou eu adoro Baal. Você não vai ficar aí pensando assim, eu fico com um pé no mundo e outro na igreja, um pé no mundo, outro na igreja. Você não vai ter dúvida, você vai se dispor a orar, você vai se dispor a servir, você vai se dispor a interceder, você vai ter disposição para crer. Então é importante que você guarde isso no seu coração. O que você dá para a sua alma, ela é igual esponja, ela absorve. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter o filtro da palavra de Deus diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Lembra que nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Tá? Então vamos entender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Provérbios 4, 23, vamos ler lá. Provérbios 4, 23, vamos ler aqui no telão? Não, pode ficar. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, o que se deve guardar ou preservar, guarda o íntimo da razão, ou seja, o seu coração, pois é a disposição do coração que depende toda a vida. Pode mudar a tradução aí, por favor? É muito explicativa essa. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem tradução que diz, pois dele vêm as fontes da vida. Então guarda o teu coração, seja ele o seu espírito, seja ele a sua alma, guarde o seu coração. Um parênteses aqui, antes da gente ver outros textos da palavra de Deus sobre o poder das palavras. Saiba que não basta saber o que falar. Às vezes a gente precisa aprender a calar. Provérbios 17, verso 28, a Bíblia diz, até o tolo, quando se cala, dependendo da circunstância, é tido como sábio. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, Provérbios 17, 28. As palavras, continuando agora, as palavras elas podem resultar em justificação ou condenação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 37. Mateus 12, verso 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras podem resultar em justificação e condenação. Você nunca pensou nisso, né? Tem gente que pensou que era só as suas atitudes que poderiam resultar em justificação e condenação, mas as palavras também. As palavras também. As palavras podem derrubar ou exaltar uma cidade. Provérbios 11, verso 11 diz, pela boca dos justos a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. O que nós estamos falando disso? De palavras de bênção ou palavras de maldição. A gente sabe que lá em Tiago diz que a nossa boca, foi feita para abençoar. Deus nos fez para abençoar. Que da mesma boca ou da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Que a língua é fogo. Que a língua precisa ser dominada. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos instruindo acerca do poder das palavras. E aí a gente pode, logo a gente vai fazer uma aplicação disso na nossa vida, nas coisas, mas eu quero lançar as bases para que você tenha convicção disso
e possa tomar posição diante dessa verdade. As palavras, elas podem gerar vida ou morte. Provérbios 18, 21, a palavra de Deus diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela usufrui, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem dela usufrui, ou aquele que a utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, vai obter o resultado disso. Veja o poder que tem as suas palavras. E isso não tem nada a ver com o ser cristão ou não ser cristão. Quando você é cristão, o poder aumenta. Quando você não é, o poder existe. Mas quando você é e que você tem conhecimento da verdade, tem um potencial muito maior dentro de você. As palavras, elas podem abençoar ou maldizer. Quem estava esperando eu chegar em Tiago 3, está aí, ó, Tiago 3, verso 10. Eu só citei aqui aleatoriamente, mas a gente pode ler. Tiago capítulo 3, verso 10. Tiago 3, verso 10. Vamos ler do verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Olha lá o que Deus disse lá em Gênesis. Governe sobre todas as coisas criadas. O homem conseguiu dominar tudo, né? E hoje a gente está dominando a tecnologia. Está dominando a vida no planeta. E agora tem uma tal de nanotecnologia que é capaz de transformar substâncias que antes para nós eram comuns ou só vinham da natureza. Agora não, elas podem ser fabricadas em laboratório. Tem até gênero humano sendo clonado, olha aí, ou pelo menos tentando clonar. E por aí vai. Olha só, a gente consegue dominar tudo, menos a língua. Não é possível. Esse membro pequenininho dentro de nós aqui, quer dizer, para alguns é até grande, né? Mas, poxa, se comparado ao todo é pequeno. A língua, verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha aí, ó. De uma só boca procede bênção e maldição. Ponto. Meus irmãos, vírgula, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, não está falando para não crente, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode água salgada, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vocês prestaram atenção? Meus irmãos, está falando para quem? Para a igreja. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Embora exista um princípio que impere na vida da humanidade, ou que está presente entre os homens, entre nós cristãos, não é conveniente que seja assim. E por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes as pessoas leem isso aqui errado, ou passam desapercebido por essa frase, e se conformam de que a língua é do jeito que é, e que a gente não tem domínio sobre ela. Aí fica o tempo todo, oh Deus me perdoa, oh Deus me perdoa, me perdoa, oh Deus me perdoa. Falou um negócio. Ele está dizendo não é conveniente. Se não é conveniente, é uma decisão nossa também. É uma decisão nossa domá-la. É uma decisão nossa governá-la. É uma decisão nossa controlá-la. Porque ela pode trazer sérios danos às nossas vidas. Ela pode trazer danos não somente às nossas vidas, mas como nós vimos aqui, como um todo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pelos perversos ela é derrubada. Eu me lembro que
na entrada da chácara da igreja, lá em Rio Branco, no estado do Acre, onde eu nasci na fé. Eram mais ou menos 800 metros até o asfalto, e a entrada da chácara, a entrada desse ramal, dessa estrada, lá chama ramal, tá? Porque a gente chama aqui de estrada, de linha, lá chama ramal. A entrada do ramal ficava na curva do Tucumã, porque tinha vários tucumãs. Tucumã é uma palmeira, um tipo de palmeira. E aí tinha vários tucumãs ali naquela curva. E aquela curva era apelidada de Curva da Morte. Toda sexta-feira que tinha vigília, que nós retomamos, na verdade quando eu me converti, a gente estava retomando as vigílias na chácara. E nós orávamos e repreendíamos o apelido. Esse apelido é maldito, nós não aceitamos esse apelido. Nós repreendemos todo espírito de morte nesta curva. Esta curva é curva da vida. A gente orava nas vigílias assim. A igreja orava. E nós orávamos e abençoávamos aquele lugar, porque também sabíamos que dali em diante nós tínhamos que voltar para a cidade, que era 12 quilômetros também. Mas não só por nossa causa, mas por causa das vidas que se perdiam ali. Antes de eu me converter, o namorado da minha colega de escola, de colégio, morreu num acidente de carro lá. Ele e mais 5 pessoas morreram aonde? Na curva do Tucumã. Estavam voltando de um balneário. Quando começou esse mover de oração, esse pedido de oração nas vigílias, eu achei massa, achei legal. Só que eu não entendia muito o poder disso. Mas nós estávamos abençoando, e eu comecei a acreditar naquilo. Irmãos, eu já saí, já tem isso, eu me converti, já tem 27 anos, vai fazer 27 anos. 27 anos já completaram. Não tem mais acidente lá. Então, há poder nas palavras. Imagine quando a gente coloca isso em oração. Deus move céus e terra, irmãos. Diante dessa pequena amostra que eu trouxe para vocês sobre o poder das palavras, a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que convém para um cristão? Minhas palavras, testemunho de Cristo em minha vida? Quanto de mundano há na minha linguagem? Tem gente que não se importa. Tem gente que ignora isso. Ignora este princípio. Até palavrões. Tem gente que profere palavrões no dia a dia. Isso não combina com o cristão. Colossenses 3, verso 8. Colossenses 3, verso 8. Mas agora, despojai-vos, tirai também, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Tem tradução que diz, da linguagem obscena do vosso falar. Obsceno você sabe o que é, né? Então procura no Google aí, a gente falava dicionário, né? Agora vai no Google. Então vamos lá. Suas palavras dizem muito sobre quem você é e com quem você anda, sobretudo no que você crê. E aí entra a gente aqui. No que você crê? Você veio aqui nessa noite com um propósito. No que você crê? E o que as suas palavras andam proferindo sobre aquilo que você crê? Tem gente que vem aqui e coloca um pedido de oração, mas está crendo no que colocou aqui? E o que você está dizendo? Eu coloquei um pedido de oração, eu oro para que meu filho se converta. Um exemplo. Eu nem sei, tá? É um exemplo. Se pegou aí, irmãos, deixa Deus agir. Então vamos lá. Eu estou orando para o meu filho se converta. Beleza, colocou o pedidinho lá. Chega em casa, ô desgraçado, ô amaldiçoado, energúmeno, você deixou seu sapato lá na porta. Seu burro! Aí ele vem. Você está amaldiçoando aquele que você quer abençoar. Olha aí, jorrando duas coisas da mesma fonte. Você está orando pelo seu trabalho. Botou aqui, Deus faz-me prosperar no meu trabalho. Chega em casa, você está, ô trabalho desgraçado,
Ô miséria, ô inferno que é aquele lugar. Jesus, aquilo é o Egito. Agora pegou, né? Mas tinha que dar a base para vocês. Você está orando pelo marido, ô coitado. Para o marido converter. Aquilo não presta. Você não presta. Ô imprestável. E aí para a mulher às vezes é a mesma coisa. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, irmãos? Às vezes você tem alvos e você não confessa. Olha só, a sua boca tem que expressar a sua fé. Tem que expressar aquilo que você crê. Então vamos lá, suas palavras dizem muito sobre você, no que você crê. Isso pode não significar nada entre os homens, mas para Jesus isso é de grande valor. Pois não é sem motivo que nós vamos prestar contas delas. De cada palavra que sai da nossa boca. Serve para você, serve para mim também. A gente precisa lembrar dessas coisas. Lembre-se de Pedro. Mesmo que ele tenha negado conhecer Jesus, embora essa negação tenha um motivo profético, né? Porque se Pedro não negasse Jesus, irmãos, seriam dois crucificados. Aí quem que você ia estar adorando, Jesus ou Pedro? Tem gente que sem Pedro ser crucificado já adora Pedro, faz quermesse, faz algumas coisas para ele, né? Faz uns negócios para ele, oferta, já se prostra, tem igreja com o nome dele, né? Pedro, sem ele ter ido para a cruz, imagine se ele fosse. Por isso também é profético o fato dele ter negado. Por quê? Porque ele foi marcado por um relacionamento. Nós também somos marcados se tivermos um relacionamento com Jesus, e assim tenhamos de Cristo, não somente como com vidas salvas, mas com as nossas palavras e com a nossa vida. Então, as nossas palavras, elas têm poder, mas expressa quem nós cremos e quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Isso é muito importante. É muito importante a gente guardar isso. Amém, queridos? Eu poderia aqui citar vários exemplos do dia a dia, várias aplicações, mas eu creio que você entendeu. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então guarde sua palavra, mesmo entre nós, que tem coisas que não convêm a santos. Então nós precisamos aprender a guardar isso, amém? Vamos colocar em pé. Quando as pessoas não entendem por que a gente faz um apelo e que pede para os irmãos orar, ainda que seja balbuciando, é porque as suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. E ela também nos leva ao quebrantamento. Quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho. Porque nós colocamos em prática também a palavra de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, quando você ora, tem poder nisso. Vamos primeiro fazer um ato com as nossas falas, que é renunciar a todas as palavras malditas que nós proferimos sobre nós mesmos. Eu não consigo, eu não posso, eu não avanço, eu não sou de nada. Ó dia, as murmurações, ó dia, ó vida, ó azar. Vamos renunciar a isso em nome de Jesus. Vamos renunciar. Você é filho de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é tão especial para Deus. Deus te ama tanto. Para você mesmo estar se amaldiçoando, coisa que Deus não fez. Jesus teve o maior trabalho de ir para a cruz para cancelar toda a maldição que estava sobre sua vida, para de repente você começar a ficar se amaldiçoando, amaldiçoando aqueles que estão ao seu redor, amaldiçoando seu estado, sua cidade, sua nação, as pessoas à sua volta. É hora da gente mudar isso, mudar essa chave e aguardar que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Mas vamos vencer a nós mesmos. Feche os seus olhos.
Coloque sua vida diante de Deus. Vai falando com Deus, vai pedindo perdão. Senhor, ó Deus, eu venho aqui nessa noite confessar todas as vezes, todas as palavras malditas, todas as palavras impuras, todas as palavras que não agradam o Senhor, que não agradaram o Senhor. Tem um salmo, irmãos, que diz assim, Salmo 19, no final dele, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha. Oh Deus, em nome de Jesus, que assim sejam as nossas palavras, mas nós queremos, ó Deus, primeiro renunciar, ó Deus, todas as vezes que amaldiçoamos filhos, que amaldiçoamos pais, que amaldiçoamos o nosso trabalho, que amaldiçoamos o nosso estudo, que amaldiçoamos nossas esposas, que amaldiçoamos nossos maridos, que amaldiçoamos a nossa cidade, que amaldiçoamos o nosso estado, a nossa nação, que amaldiçoamos as autoridades. Deus, em nome de Jesus, nós viemos diante de Ti, Pai, te pedir perdão, que amaldiçoamos a nossa existência. Perdão, Senhor, ó Deus, por amaldiçoar as nossas próprias vidas, por amaldiçoar a nossa própria saúde, Deus, por amaldiçoar o nosso próprio crescimento espiritual, nossa vida espiritual, por amaldiçoarmos a igreja, por amaldiçoarmos o irmão, a irmã. Meu Deus, nós fomos chamados para abençoar, nós somos o povo da bênção, nós somos o povo da palavra, e a palavra tem poder, ó Deus, e a palavra que sai dos lábios daquele que crê tem maior poder ainda. E em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, levanta nesse lugar uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, ó Deus, não somente, Deus, que tem uma palavra do Senhor no seu coração, mas também, Senhor, ó Deus, que tem uma palavra do Senhor para compartilhar, ó Deus, para abençoar, em nome de Jesus. E é na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós nessa noite já oramos por esses pedidos. E por trás de cada pedido, Senhor, nós cremos, tem uma vida aqui, Senhor, tem uma vida ou várias vidas aqui, Senhor, a qual nós abençoamos em nome de Jesus. Na autoridade do Teu nome que o Senhor nos confiou, nós pedimos, Senhor, ó Deus, vem sobre esses pedidos. Espírito Santo de Deus, Pai, vem com fogo, Deus, ó Pai, vem com graça, vem, Senhor, ó Deus, ó Pai, com unção, ó Deus, revelando, transformando, abençoando cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os que aqui estão e os que estão chegando também, Deus, em nome de Jesus. Se tiver mais pedido, traz, irmão. Nós estamos orando já pelos que estão aqui, que está na sua mão, em nome de Jesus, ou que está no seu coração. Que Deus derrame vitória, graça, poder. Todas as resistências espirituais malignas caia por terra em nome de Jesus, sejam desfeitas, sejam destruídas. Todo impedimento, todo céu de bronze, toda maldição, o Senhor levou sobre si na cruz, o Senhor levou sobre si, porque a Tua palavra diz, ó Deus, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor se fez maldição em nosso lugar, para nos fazer livres, para nos fazer abençoados, em nome de Jesus, amém. Quem crê diz amém. Diga assim: eu sou abençoado, para abençoar. Agora diga para quem está do seu lado: cola em mim que você vai ser abençoado também. Oh, glória. Em nome de Jesus. Quer ver como é que isso é sério? Coloca aí para nós Tiago 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e sua religião é vã. Esse texto aí, ó, ele pode ser traduzido também como: se alguém cuida ser espiritual, mas não cuida do que fala, a sua espiritualidade é vã. Agora a Bíblia diz assim, que a boca fala. Olha para quem está do seu lado, diga: a boca fala do que o coração está cheio. Só tem uma maneira de você controlar a sua língua: é você ser cheio do Espírito Santo.
Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos porque uma pessoa cheia do Espírito sabe abençoar, sabe liberar palavras de bênção. Uma pessoa cheia do Espírito, quando abre a boca, o demônio cai por terra. Uma pessoa cheia do Espírito, quando um parente, quando um amigo, quando um colega de trabalho, quando um vizinho te amaldiçoa, uma pessoa cheia do Espírito Santo abençoa. Seja cheio do Espírito. Só assim você vai conseguir controlar, ó, esse órgão tão pequenininho. Mas a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nela. Ô irmão, você tem que sair daqui hoje refletindo sobre isso. O que você anda falando, está produzindo vida ou está produzindo morte? Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Vamos ungir você.